E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como entender a lógica do preço, entender a razão de cada movimento. Desde o momento de você fazer uma marcação, por exemplo, de suporte e resistência, até o momento da execução. Então, por exemplo, nessa região, chegando aqui no gráfico, eu vejo algumas possibilidades. Possibilidades estas que eu deveria aguardar 1 minuto, 2 minutos, até o gráfico encaixar o quê? Encaixar um movimento onde tecnicamente esse movimento pode ser trabalhado tanto no momento de compra como no momento de venda. Então, tudo depende daquilo que o gráfico vai me apresentar diante daquela análise que eu estou desenvolvendo. Aí eu vou entender a lógica que o preço está fazendo dentro da razão do movimento para fazer a minha entrada. Então, essas marcações, por exemplo, que todo mundo sempre pergunta: Cadu, como é que eu faço uma melhor marcação de suporte e resistência? Como marcar um suporte e resistência? Qual a melhor forma de marcar um suporte e resistência? Isso tem que estar ligado à lógica que o preço faz no gráfico, naquele ativo, juntamente com essa razão do movimento que ele está fazendo. Então, se o ativo ele não demonstra esse contexto para uma boa marcação ou entendimento do que o preço pode fazer na região, não tem entrada. Você vai marcar simplesmente, fazer uma marcação, e aquela marcação vai ser inválida ali naquela região, porque a marcação não vai estar no mesmo sentido ou condizente com aquilo que o movimento do gráfico ou a lógica do preço naquela região está fazendo. Então tem que ter muito cuidado, tem que seguir algumas dicas, algumas regras para que você consiga fazer essas marcações onde você entende que o gráfico pode fazer um movimento em relação a elas. Bom, você que é novo por aqui, antes da gente começar a nossa aula, eu tenho aqui um e-book que eu deixo de presente para todo aquele que chega de novo aqui no canal. É um e-book sobre 16 padrões de vela, né? Sobre padrão de vela de entrada. São os que eu mais utilizo no meu dia a dia. Então eu deixo de presente aqui inteiramente grátis, onde você pode entrar aí no meu canal do Telegram. Qual é o meu canal do Telegram? Treinamento Hunter, tá? Cuidado com falsos perfis, não existe outro. Se você entrar em algum que tenha meu nome, minha imagem, e não for este aqui, é falso, tá? Cuidado. A única coisa que eu faço aqui no meu canal do Telegram é postar resultado de alunos e link das aulas do YouTube, só isso. Então, se você está em algum canal do Telegram aí te oferecendo algum serviço de rendimento, essas coisas, não sou eu, tá? Você está num canal falso. E aqui, ó, você pode entrar em mensagem fixada, tem os links aqui para download, e aí você vai lá e faz o download, tá bom? Tem alguma dúvida? Pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, Cadu Rinaldi. Entre em contato comigo. Aqui você pode me mandar mensagens, né, que são directs. Tem alguma dúvida? Só mandar uma mensagem para mim, lembrando que eu vou responder quem me segue. Aqui tem o link do treinamento, lembrando também que está com 60% de desconto ainda. Então aproveite a promoção aí para você que queira realmente estudar, tá bom? Dado os recadinhos, ali no link do treinamento tem o meu WhatsApp também ali no rodapé daquele link, tá? Dentro do link tem o meu WhatsApp, caso você queira tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, também fica à vontade. Então, voltando aqui ao gráfico, voltando aos movimentos do gráfico, a gente começa a ver o gráfico se desenvolvendo. Dentro dessas marcações que eu posso fazer aqui no gráfico, eu tenho que ter um entendimento de que realmente o gráfico ele pode segurar naquela região ou ele pode fazer um movimento de rompimento. E isso está ligado ao sentido que o gráfico me demonstra. Por exemplo, eu posso fazer uma marcação aqui, não posso? De suporte. O gráfico parece que está parado ali. Eu posso fazer uma compra ali? Posso, inclusive eu já fiz.
E por que eu posso fazer uma entrada como essa? Porque eu tenho uma segurança de uma região que me demonstra que o preço, a lógica do preço, não tem força de rompimento para buscar uma região mais abaixo. Então, quando eu tenho esse movimento claro na minha mente de que o preço não tem força de rompimento naquela região, ele não tem força para buscar uma região de negociação mais abaixo, eu posso fazer o quê? Então eu posso fazer uma marcação naquela região. Dentro daquela marcação daquela região, eu posso fazer uma compra, eu posso fazer uma venda. Compreendeu? Como aqui, ó. Acabei de fazer uma marcação. Você entendeu a minha marcação? Mais claro que isso é impossível. E vamos deixar finalizar aqui. Tá lá. Perfeito. Por quê? Olha só a região. Isso aqui é uma região, eu falo para todo mundo, isso aqui é uma região de demanda. É uma região de demanda. Região de demanda, o ativo está demandando o quê? O ativo está demandando, dizendo assim, olha, o preço aqui nessa região, o preço está barato, então eu vou comprar. Mas quem que fala isso? Sou eu? Não, gente, é o gráfico que fala isso. Então eu vou fazer aquilo que o gráfico está fazendo. Eu poderia fazer inúmeras marcações aqui. Eu poderia fazer marcações aqui. Eu poderia fazer marcações aqui. Eu poderia fazer uma marcação nessa região. Eu poderia fazer marcação nessa região. Eu poderia fazer marcação nessa região de suporte e resistência. Eu poderia fazer uma marcação de suporte e resistência nessa região. Mas eu preciso disso? Não. Eu não preciso disso, porque eu já vejo que o gráfico está trabalhando dessa forma. Então o que eu espero na hora que eu faço as minhas marcações? Eu preciso saber onde o preço está, entender a lógica do preço naquela região, entender como está se movimentando o gráfico, para eu entrar sabendo do porquê da minha compra ou da minha venda na região. E isso a análise gráfica nos ensina através dos estudos. Eu sou capaz de entender a movimentação do gráfico a partir de movimentos que a análise gráfica me ensina. Então, ó, eu vou fechar essa linha aqui para o gráfico não ficar cheio de linha. Tá vendo? O gráfico fazendo movimento nessa região. O que eu posso pensar agora? Eu vou abrir um outro ativo e ver o que o outro ativo está me mostrando. Ó, GBPJPY. GBPJPY está chegando numa região de oferta, mas ainda está longe da região de oferta. O que eu posso pensar com ele? Eu posso pensar então em continuar o movimento até ele chegar na região de oferta. Por quê? Onde é a região de oferta aqui? Ó? Região de oferta é aqui. A primeira região de oferta que ele pode buscar o movimento é aqui. Então eu vejo que ele está longe, vejo que ele está fazendo um movimento de busca naquela região. E o que eu espero? Eu espero que ele vá até lá buscar esse preço. Melhor ainda, né? Se ele vier buscar aqui em cima. Então, ele só precisa ter força no ativo, mostrar força no ativo, ó, e ele não está indo buscar aquilo que eu imaginei. Ou seja, ó, ele está segurando nessa região. Será que ele vai ter força para cair? Então, se ele mostra que ele tem força para cair, ele não quer ir buscar. Então, eu já desço com ele. Já entendi o que ele quer fazer. Ó, tomo o loss, quer corrigir aqui? Não tem problema. Então onde ele quis corrigir aqui? Ele quis corrigir nessa região. Lembra que eu estava falando para vocês sobre a questão do suporte e resistência? Que quando tem suporte e resistência aqui no gráfico, a gente vê várias regiões. Da mesma forma que eu tentei seguir o movimento com ele até aqui, que seria uma boa análise, um bom movimento, ele chegou aqui nessa região aqui, ó, que não tem muito a ver. Não tem muito a ver, não é uma região de correção. Mas o gráfico chegou para mim e falou assim, ó, eu vou corrigir aqui. Eu não vou seguir movimento. Você entendeu? Aí você fala assim, onde tem um suporte aqui? Onde tem uma resistência para fazer o preço parar aqui? Não tem. Não tem. Ah, Cadu, mas então essa é a questão do movimento do gráfico? Sim. Por isso que é interessante a gente saber o movimento da lógica e do preço, da razão. Pronto. Tá vendo?
Então, o preço por si só, ele fez uma região aqui, ó, de oferta. Ele fez uma região de oferta nessa região, mesmo não sendo uma região de topo ou fundo tão próximo. Ou seja, ele já me mostra que ele tem o desejo de continuar em queda. Mostrou o desejo de continuar em queda sem problemas. Entendi que ele não quis continuar o preço até a região mais alta. Se eu entendi que ele não quis continuar o preço e ele me mostrou que, ó, padrão de movimento, então eu já entendi que ele queria continuar a venda na região. Por isso que é importante a gente entender padrões. Quando ele veio aqui, ó, eu tomei o loss ali, ele veio e me mostrou esse padrão de vela, juntamente com o entendimento lógico que eu vejo no gráfico, eu começo a entender então como que pode funcionar um suporte de resistência dessa forma. Você entendeu por que o suporte de resistência naquelas marcações que todo mundo faz, o que todo mundo ensina não dá certo? Esqueça o jeito que você aprendeu o suporte de resistência. Não é assim que ele funciona. O suporte de resistência ele é dinâmico. O suporte de resistência ele é avançado. Você tem que compreender o quê? Você tem que compreender o preço. Você tem que entender, analisar o preço. Por exemplo, se você viesse marcar aqui, ó, a resistência nessa região e uma resistência nessa região, qual é a lógica do preço voltar aqui nessa região? Tem alguma lógica dele voltar ali naquela região onde ele está? Nenhuma. Qual é a lógica dele fazer um movimento aqui, ó? Nenhuma. Nenhuma. Qual é a razão desse movimento? Olhando aqui eu não vejo, mas eu vejo pressão entrando de volume, eu vejo que ele quis ofertar nessa região, talvez para buscar força e continuar o movimento, aí eu fui lá e fiz com ele, ó. Tanto é que foi realmente o que ele fez, ó. Ele veio buscar aqui para continuar o movimento. Aí você fala assim, ah, Cadu, mas ele voltou aqui, ó, por causa dessa região. Mas dá uma olhada nessa região. Se o preço em alta ele busca romper topos, ele nem chegou próximo a um topo. Ah, mas ele rompeu esse topo aqui e ficou travado aqui. Então, se existe uma dúvida como essa, e eu não tinha dúvida aqui, eu queria que o preço buscasse lá em cima, ó, e foi, ó, olha isso, o preço foi buscar lá em cima. Só que antes dele buscar o preço lá em cima, ele fez uma correção no meio do caminho para continuar o movimento. Tranquilo, por isso que eu não gosto de fazer movimentos tanto assim de continuidade. Eu espero ele fazer o movimento para ganhar força e continuar o preço. Entendi o que ele não quis fazer, né? Que foi justamente aqui, ó, o loss, né? Tá vendo o loss? Por quê? Eu queria que ele fizesse esse movimento para buscar aqui em cima, como ele fez agora aqui, ó. Ele não fez. Entendi a razão do movimento, entendi a lógica do preço. O que eu fiz? Corrigi a minha entrada, a minha execução aqui. O gatilho de entrada mudou, o ponto de entrada mudou. Você entendeu que aqui era um ponto de fim de entrada, né? Porque eu ia entrar aqui e o preço ia chegar aqui. O meu ponto de entrada foi aqui. Ele não continuou, mudei o ponto de entrada entendendo a razão do movimento que ele fez. Simples. Por isso, você tem que entender como fazer a melhor marcação de suporte e resistência. Três dicas, ó. Um suporte e resistência nunca é uma linha. Marca essas dicas. Um suporte e resistência nunca é uma linha. Segunda dica. Nas regiões de suporte e resistência é onde pode ocorrer os conflitos no gráfico. Então todas as regiões que você vê como suporte e resistência são regiões que podem acontecer um conflito. Então tudo aqui, ó, pode acontecer um conflito. O que é esse conflito? É justamente essa briga pelo preço. Então todas as vezes que você vê o gráfico assim, ó, todos esses pontos são regiões de conflito, ó, regiões de conflito, regiões de conflito. Ah, Cadu, então pode ser por isso que o preço não continua aquele movimento? Pode. Pode ser por isso? Não, é por isso. A única coisa é que eu estava na expectativa dele ir direto com o preço e ele não foi. Então todos esses pontos aqui são regiões de conflito. Todos esses pontos são regiões de suporte e resistência. Todos esses pontos podem ser possíveis para fazer um movimento. Então, e aí? O que vem como terceira dica? Ó, vamos mudar para o GBP, GBPJPY. Terceira dica. Primeira dica, suporte e resistência não é uma linha. Segunda dica, sempre tem conflito. E terceira dica, trabalhe sempre na extremidade da região.
E agora eu fiz essa entrada aqui numa extremidade da região. Olha essa resistência. Se você olhar as resistências que tem aqui no meio do caminho, elas são todas resistências. Porém, essa resistência aqui, o que tem de legal nessa resistência? O que tem de bom nessa resistência? Ela está na extremidade do movimento. Ela está na extremidade da movimentação do gráfico. Eu vou ver se eu pego mais uma taxa. Não entrou mais uma taxa. Infelizmente, ela não entrou. Mas ali a região, tá vendo? Ó, ela é a extremidade do movimento. Então, trabalhe a extremidade do movimento. Por quê? O preço ele sempre vai ter dificuldade para romper extremidades. Ele sempre vai procurar fazer o quê? Um trabalho de correção em extremidades. Dentro, é claro, do movimento que você está analisando, dentro da lógica do preço que você está analisando, tá lá, ó, entrada perfeita. Perfeita. Entendi o movimento do gráfico, entendi a lógica do preço. O que eu vi aqui? Extremidade na região. Onde eu tenho extremidade na região aqui? Ó, eu tenho extremidade nessa região, eu tenho extremidade nessa região, eu tenho extremidade nessa região, mas eu tenho extremidade nessa região, melhor ainda. Então, olha as 3 dicas aqui que eu estou te dando para você fazer a melhor marcação de suporte, resistência e opções binárias. Primeira coisa, suporte e resistência. Opa, resistência não é linha. Não é uma linha. Não é assim? Segundo, pontos de conflito. O que são pontos de conflito? Suporte e resistência não é linha. Pontos de conflito. O que são pontos de conflito? São os pontos de equilíbrio do gráfico. São pontos onde o gráfico pode trabalhar o quê? Esse equilíbrio de preço de compra e venda. Pontos de equilíbrio, pontos de equilíbrio, pontos de equilíbrio, pontos de equilíbrio. Que são o quê? Os pontos de conflito. E a terceira dica que eu deixo aqui, para você entender, trabalha o quê? Extremidades do gráfico. Então, suporte e resistência, faça nas extremidades do gráfico. É sempre melhor trabalhar nas extremidades do gráfico. Os pontos de conflito é sempre melhor as extremidades do gráfico. A região de suporte e resistência é sempre melhor na extremidade do gráfico, sempre. Só que assim, esse suporte e resistência que não alinha, ele tem que estar alinhado ao quê? Ao contexto do movimento que o gráfico faz. Esse ponto de conflito deve estar também ligado ao movimento, à lógica do preço, à razão do movimento que o gráfico faz. Essa extremidade do gráfico, ela tem que estar ligada também dentro desse movimento lógico que o gráfico faz. Porque só assim a gente consegue ter esse entendimento das principais regiões, dos principais pontos de entrada. Como aqui eu procurei fazer com vocês. Euro-USD, eu trabalhei onde? Exatamente o que eu estou falando para você. Quando chegou no GBP-JPY, o que eu fiz? Eu falei, eu vou trabalhar o preço chegar até a extremidade. Ele não foi aqui, não quis fazer o movimento, tranquilo, entendi o movimento de queda. Como eu entendi que ele ia fazer uma pequena tendência para ganhar força, eu entrei a favor da tendência. Ah, Cadu, mas você não está falando sobre marcações de suporte e resistência? Sim, mas para você entender um movimento de tendência, você tem que saber onde é aquela região de ponto de equilíbrio ou ponto de conflito para fazer a sua entrada, a sua melhor entrada nas marcações de suporte e resistência. Então você precisa desse ponto de equilíbrio, desse ponto de conflito para fazer a sua melhor entrada. E quando eu falei das extremidades e estava falando das extremidades para você, o que aconteceu? O preço foi justamente buscar a região da extremidade. Eu aproveitei lá e fiz mais uma entradinha, né? Fazendo aí um 4-1. Simples, tranquilo, sabendo o que eu estou fazendo. Então é assim que você aprende a operar opções binárias. Por isso que eu tenho um monte de alunos aqui que vão muito bem, obrigado. Vão muito bem, obrigado. Eu gosto de trazer o testemunho deles para vocês, porque talvez você esteja na mesma situação que eles, procurando essa consistência. Esse aqui é o Wagner, olha aqui, mandou um 10-1 ontem à noite, de madrugada agora, né? Boa noite, Cadu, desculpa o horário, mestre. Entradas a partir das 10 da noite.
10-1, análise gráfica Hunter Vida. Lembrando que o loss foi de 2,80, onde eu seria de R$40. Ou seja, ele fez uma defesa no trade aqui, no loss. E deu certo. Tá lá, ó. O Wagner mandando muito bem. Esse aqui é o Paulo, ó. Aluno novo, ó. Tô mandando esse vídeo, professor, para agradecer pelo seu curso. Graças a ele tem tido uma nova experiência e perspectiva de análise gráfica como nunca tinha visto antes, ó. Isso aqui que o Paulo tá falando, 99,9% dos alunos que chegam me relatam isso. Aí você fala assim, mas por que, Cadu? Eles não sabem o que é análise gráfica ou não aprenderam? O que eu tenho de entendimento é isso. Ou o que ensinam por aí não é análise gráfica, né? Ensinam qualquer coisa, menos análise gráfica. Aí você acaba não fazendo o quê? Não tem sentido em nada do que você faz como entrada. Olha o que o Paulo diz, ó, é muito satisfatório entender e absorver algo que necessita ser levado a sério. E eu poder obter muito disso mediante os ensinamentos dos módulos. Espero que o vídeo dessa entrada perfeita, espero que você veja o vídeo dessa entrada perfeita, como eu digo aqui no YouTube, né? Entrada perfeita. Exatamente, eu vi, Paulo, e realmente foi perfeito. A análise foi perfeita. Uma vez que você aprende, aprendeu. É que nem andar de bicicleta. Não esquece mais. Só que você tem que ficar bom em entender, por exemplo, essas 3 dicas de como marcar o melhor suporte, fazer a melhor marcação de suporte e resistência no gráfico. Isso aqui é uma regra a ser seguida, é um protocolo, é um passo a passo de suporte e resistência. Isso aqui, esse passo a passo, suporte e resistência, você tem que fazer todo dia. É uma coisa que todo dia que você vai fazer. Não adianta você acordar e falar assim, hoje eu não vou fazer isso não. Não existe isso para quem é grafista. Você tem que fazer todos os dias. Esse aqui é o Elder, aluno novo, ó, 6 horas da manhã, mandando, ó, 10 a 3 agora eu vou trabalhar, já fiz o meu saque diário. Esse fim de semana ele foi na casa da tia dele, estava me contando, e a tia dele tem uma conta, ele foi lá e alavancou a conta da tia dele. O Elder tá mandando bem. Esse aqui é o Melquisedeque também mandando muito bem, ó. Bom dia, professor Cadu. Iniciando a semana positivo, como sempre, né? Um 3-1. E aí vem um testemunho que eu gosto muito desses testemunhos. Foi o Melquisedeque que mandou. Ele diz assim, ó, obrigado, professor. Deus abençoe sempre e que venha abençoar sua família sempre. Obrigado por ser verdadeiro. Olha isso aqui, ó. Sabe por que ele fala isso? Porque tem muitas pessoas que já passaram por outros cursos, pagaram mentorias. Gente, não é por nada não, mas o pessoal não ensina. Ó, e não como muitos que só querem vender cursos caríssimos. E o que não muda nada na nossa vida, mas o seu, além de ter desconto, é completo, com um suporte surreal. Esse suporte que está falando aqui para mim é justamente de tirar as dúvidas quando elas existem. Por quê? Eu tenho relatos aí de muitos alunos que falaram assim que já entraram em cursos caríssimos e nunca teve a resposta do autor numa dúvida. Tem outros que dizem que entram em treinamentos por aí e ele nunca consegue falar com o cara do treinamento. Ele fala com o aluno, com o parente do aluno, com o amigo do aluno, e quem tira as dúvidas ele é um aluno e não ele. Então, gente, o que adianta? Você entra num treinamento querendo ter a experiência, a capacitação que aquela pessoa tem e ela coloca uma outra pessoa para te orientar. Não tem lógica isso, né? Além de pagar um absurdo preço. Então, ele já tem experiências com isso. Então, por isso que ele vem agradecer. Por eu ser uma pessoa verdadeira, ter um preço justo, com completo e ter um suporte como eu tenho. Então, é isso que todo mundo procura quando quer aprender, né? Ele quer aprender conhecimento de verdade e quando ele tiver dúvida, ele quer que alguém o ajude a sanar essa dúvida. Então, é o que eu tenho feito, para ajudar os alunos. Ó, dá uma olhada na entradinha, né? O preço derreteu. Tenho feito isso para ajudar quem vem estudar, quem se aplica. Você que está aqui no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações. Eu tenho aqui inúmeras dicas, como essas 3 dicas aqui de marcações em suporte e resistência, como fazer essas melhores marcações, essas dicas de suporte e resistência. Tem inúmeros vídeos aqui para ajudar você. E se você também quiser acelerar o seu conhecimento, parar de perder tempo e aprender de uma vez por todas como fazer análise gráfica, em relação a
tudo que orienta a análise gráfica, desde marcações, lógica do preço, razão dos movimentos, tudo. Um curso completo para você, com acesso vitalício e onde eu, como seu professor tutor, vou tirar todas as suas dúvidas que você precisar. Tá bom? Esse era o recado que eu queria deixar aqui para você sobre essas dicas de como marcar um suporte e resistência. Eu espero aí que você tenha dias maravilhosos de trades. Não desanima, não se frustre. E nós estamos aí no início de um novo mês começando. Há tempo para você aprender esse mercado, há tempo para você ser vitorioso. O que você precisa é ter conhecimento técnico, aprender de verdade, um conhecimento que te ajude, alguém que te oriente a você vencer nesse mercado. Tá bom? Vou ficando por aqui. Te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui.